Amigo internauta, nós estamos de retorno aqui agora para o quinto bloco e vamos falar sobre a questão da guerra fiscal e a questão da substituição tributária. Nosso entrevistado de hoje, o Clóvis Panzarini, que foi coordenador da administração tributária da Secretaria da Fazenda. Para a primeira pergunta, eu passo a palavra ao José Roberto Soares Lobato. Eu queria trazer agora, falar a respeito de uma coisa que a gente tem, uma constatação que a gente tem feito e que parece que combina essas duas coisas, essa bomba que a gente tem aí, que é substituição tributária de um lado e guerra fiscal de outro, né? E é potencializado também com as tecnologias de informação e coisas do gênero. Em alguns setores assim que estão praticando uma coisa estranha, né? Que é a existência, quer dizer, se cria em torno da fronteira, em torno dessa entrada de mercadoria através da fronteira do Estado, uma cadeia de atacadistas. Esses atacadistas, o papel dele aparentemente é de passar, vende um para o outro, que vende para o outro, que vende para o outro, indefinidamente, não sei, porque são praticamente contribuintes virtuais, e que acabam vendendo o seu produto por um preço que chega ao varejo, e às vezes grandes redes de varejo, a um preço inferior ao que é vendido pelo produtor dentro do Estado, que é o produtor paulista. Quer dizer, então criou-se a mágica de se fazer um imposto sobre valor adicionado que, em vez de adicionar valor, ele diminui valor. Quer dizer, você tem um valor que é subtraído nas diversas etapas desse processo. O que explica isso? Quer dizer, como é que essa coisa se dá, por que se dá, como tratar com um problema desses? Olha, a substituição tributária é um dos ruídos que se colocou no desenho do ICMS. É um dos fatores que vem enfeiando, que vem destruindo a sua eficiência. A substituição tributária é um mecanismo que nasceu lá atrás, numa época em que, primeiro, não existia mercado. Os preços finais eram determinados pela Sunab da vida. E esse mecanismo ele sempre foi usado com muito critério, porque se ele não obedecer a determinados princípios muito claros, a determinados preceitos, ele mais atrapalha do que ajuda, ele mais causa evasão do que arrecadação. E quais são esses preceitos? Primeiro, só faz sentido aplicar ST se ela for aplicada nacionalmente. Senão ela cria assimetrias entre o fornecedor interno e o interestadual que destrói competitividade. Segundo o preceito, o substituto deve ser mais confiável que o substituído, deve ter mais porte econômico que o substituído, deve ser um gargalo muito bem definido na cadeia produtiva. Terceiro, os produtos têm que ser homogêneos, tanto em qualidade quanto preço. Se esses preceitos forem obedecidos, o modelo acaba sendo um bom instrumento de gestão tributária. Isso era feito lá atrás. Então nós tínhamos 4 ou 5 setores, né? Combustível, cigarro, cerveja, cimento, etc. E aplicado nacionalmente, e era importante, quer dizer, é muito mais fácil, obviamente, você cobrar ICMS de uma gigante fábrica de cigarro do que correr atrás do botequim. Né? Como é mais fácil cobrar ICMS da Petrobras do que cobrar ICMS do posto de gasolina, é óbvio que é. Na hora que você começa a desrespeitar esses princípios, você cria o caos. E uma das coisas mais importantes que deve ser observada para não se criar o caos é que o modelo seja aplicado nacionalmente. Quando administrador tributário, eu vivi uma experiência muito interessante. Havíamos instituído a ST para o setor de medicamentos, nacionalmente.
São Paulo tinha 80% dos laboratórios na época e instituímos o modelo nacionalmente. E funcionou bem durante algum tempo. Na época, os remédios também tinham algum preço fixado, etc. Não deu grandes problemas. Aí o que aconteceu? Alguns estados começaram a pular cerca, cair fora do guarda-chuva, pular do modelo. Goiás começou a dar regime especial para os seus distribuidores retirarem medicamento em São Paulo sem a retenção na fonte. Aí retirava, nem voltava para Goiás, já distribuía aqui sem ST, para a farmácia, a microempresa. Começou a quebrar as nossas distribuidoras. Em seguida, outro estado fez a mesma coisa, se eu não me engano, o Rio Grande do Norte. 2 estados começaram a pular fora do modelo. Eu comecei a enxergar o caos porque nós tínhamos uma assimetria entre o distribuidor paulista e o distribuidor goiano. Uma assimetria mortal, fatal para a competitividade. Avisei o governador, olha, temos um problema. Já avisei o Confaz 3 vezes que se não revogarem o regime especial, São Paulo vai denunciar o convênio. No 3º mês, o governador, não tem jeito. Fizemos um decreto denunciando o convênio. Vocês fazem substituição tributária entre vocês, São Paulo está fora. Eu estou contando essa historinha para mostrar o seguinte. Na época, um estado pulou fora, São Paulo não topou. Hoje, São Paulo faz sozinho, com os 26 fora. Aí você cria esse caos, essas assimetrias, esses passeios de nota, essas coisas malucas. E eu vi coisa tão incrível com essa ST unilateral. Colocaram a ST sobre bombons. São Paulo sozinho. Aí você tem uma grande fábrica de bombons no Paraná. Que cada carreta vem para atender 30, 50 varejistas. Pela regra escrita no regulamento, o mercadoria vindo de fora, o ICMS ST tem que ser recolhido na entrada em território paulista. Isso é o que está escrito. Então, você começa a imaginar a cena cômica, né? Cena cômica. 30 contribuintes paulistas lá no Vale do Ribeira esperando chegar a carreta para recolher o imposto. Claro que isso é absolutamente inviável. A União Europeia está rompendo barreiras internacionais, a gente está fazendo aduana interestadual. Aí o que o contribuinte paranaense tinha que fazer? Recolher ele o imposto para os seus 60 clientes, 30 clientes, e depois cobrar uma fatura do imposto que não tem nada a ver com a coisa. O caos total. Eu estou contando essa historiazinha porque é real. Eu acabei, de alguma forma, entrando na história como consultor e vi que não tinha solução, porque era uma alucinação pelo modelo na época. E o ICMS fica cada dia mais feio. E a arrecadação começa a patinar. E a administração tributária que pensa, que diz aos 4 ventos que está simplificando, está obrigando o contribuinte paulista a ir na fronteira esperar o caminhão. Isso aqui resulta da aplicação desse modelo de forma unilateral, indiscriminada, muitas vezes trocando o grande varejista por um microempresário industrial, num regime de preços liberados. Portanto, a base de cálculo do imposto, a verdadeira extração tributária deixa de obedecer o princípio da legalidade. Quer dizer, não é a Assembleia Legislativa quem define o quanto o Estado tem que extrair da sociedade, e sim a FIP, a administração tributária, através de definições de MVA. Eu sei que tudo isso tem cobertura legal, eu conheço a Constituição, eu conheço a Lei Complementar 87, então não adianta chiar no Poder Judiciário que perde. É o modelo que acabou sendo destroçado por aquela busca alucinada de mais e mais receita, independente de quanto isso vai conspurcar o desenho do ICMS. Nós estamos fazendo aqui reflexões com Clóvis Planzarini sobre a questão da guerra fiscal e a questão da substituição tributária.
Vamos encaminhar agora para o Ângelo De Angeli para a sua pergunta ao Clóvis Panzarini. Eu vou chamar a substituição tributária de ST, que é uma sigla que já praticamente consagrada no nosso meio, né? Mas veja bem, todo esse processo de enfeiamento do ICMS pela ST, o que acontece? Os próprios pressupostos que levaram à criação da ST, eles passam, digamos assim, a ST expandida, ela destrói esses pressupostos. Por exemplo, você, Clóvis, acabou de citar o exemplo do varejista, que recebe mercadoria com ST unilateral, dentro do estado de São Paulo. Nós estamos criando milhares de substitutos. Nós estamos criando milhares de substitutos capilarizados, que é justamente o contrário daquilo que prevê o Instituto, que seria concentrar a fiscalização e o controle da arrecadação em poucos grandes. Com essa, digamos assim, esse espraiamento da ST para vários produtos, nós estamos criando milhares de substitutos, um primeiro ponto. Segundo ponto, a criação desses centros de distribuição. Hoje nós temos as grandes redes de varejo estão criando centros de distribuição para poder fazer o ressarcimento, aproveitar o ressarcimento ST. Como ela é unilateral, digamos assim, todos os lotes que vão para fora do estado, para os quais não tem ST, você gera um pedido de restituição, aliás, ressarcimento, desculpe, ressarcimento. E isso aí está sobrecarregando a fiscalização. Isso quer dizer, é mais um pressuposto demolido. A fiscalização está tendo mais dificuldades de fiscalizar milhares de itens, com margens as mais diversas, várias portarias. Nós temos, na ação fiscal, nós temos que pesquisar centenas de portarias. Então, virou, quer dizer, é contra o próprio pressuposto que levou à criação do Instituto. Certo? Eu estou resumindo minhas perguntas todas, que elas já estão respondidas. E um terceiro ponto é que nós já tivemos aqui uma proposta, que foi levantada aqui numa entrevista anterior, da universalização da ST em nível nacional, para quase todos os produtos. Bom, primeiro, a pergunta do Ângelo não é bem uma pergunta, ele simplesmente enriqueceu a minha resposta. Ele colocou uma série de problemas que eu não havia colocado. Ótimo. Outra coisa, a universalização da ST em operação interestadual, eu repito aquela brincadeira que eu fiz no começo, é tão estapafúrdio que não está nem errada. Imagine um microempresário sendo substituto de um grande magazine do Maranhão, ou do Fortaleza. É uma coisa de maluco. Na verdade, essa questão de tributação interestadual com princípio de destino, ela leva à discussão de destino com cobrança na origem ou destino com cobrança no destino. Ou seja, 0 na fronteira, ou, simplificando, 18 na fronteira e o remetente recolhe não para o seu estado, para ele repassar, depois ele recolhe direto para o Tesouro do Estado da localização do seu cliente. Essa é uma discussão que permeia a discussão do princípio de destino. Agora, essa proposta aí é um pouco mais maluca. Além de fazer o princípio de destino com cobrança na origem, só do imposto, só do valor agregado até a fronteira, eles colocam mais um pouquinho. Vão colocar também, já que esse cara aqui vai ter que recolher para lá, vão pegar e colocar o valor agregado além fronteira e jogar tudo nas costas dele. Isso é uma coisa de maluco. Isso é uma coisa de quem não tem a menor noção do que seja um sistema tributário minimamente decente. Isso é uma coisa que nem o Camboja tem coragem de propor. O Valente, em seguida, vai fazer a sua pergunta, dando prosseguimento a esse bloco de reflexões, falando sobre a questão da guerra fiscal e a substituição tributária. Com a palavra, Valente. Ainda nessa linha dos distribuidores, foi falado quase isso, mas não essa parte, que é o seguinte, ela enseja também, é mais uma crítica à substituição tributária. Parece que nós estamos aqui espinafrando a substituição tributária, mas estamos. Que é com relação à evasão travestida de legal, que eu chamo isso da seguinte forma.
como a substituição tributária efetua a tributação da porta da fábrica para frente, o que está ocorrendo? Alguns grupos empresariais estão criando distribuidores com testas de ferro, com filhos, com familiares, não podem ser da própria empresa, porque a lei veda isso, mas através de outros distribuidores, de terceiros, vendem a mercadoria. A fábrica vende para esse distribuidor a um preço, vamos dizer, metade do que ele venderia antes para o distribuidor efetivo, para o verdadeiro atacadista. Ele vende pela metade do preço. Nesse momento, ele agrega o IVA da margem da portaria, ou seja, se ele abaixou pela metade, ele vai reduzir o tributo total da cadeia produtiva inteira pela metade. Então, isso representa uma perda de arrecadação efetiva. Quer dizer, é uma evasão travestida de legal, porque ele criou uma distribuidora legalmente, está legal isso, nós não podemos nem autuar. Nós não podemos autuar. Eu chego lá, constato que o cara tem uma distribuidora dessa. Olha, mas está vendendo para cá. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, aquilo está absolutamente legal. E ele está pagando metade do imposto que deveria pagar. Aí eu fiz essa pergunta aqui para o Clóvis, e o Clóvis Cabreira me respondeu o seguinte, que isso só ocorre no primeiro momento. Porque como são pesquisas sucessivas, que são feitas a cada 3 meses e tal, na segunda pesquisa o problema está resolvido, porque aquela markup será outro. Mas isso também não é uma verdade absoluta, porque não é todo o segmento, não é todo o mercado que está fazendo aquilo. São algumas indústrias que estão fazendo uma concorrência predatória com outros concorrentes que não estão entrando no jogo. Quer dizer, aquele contribuinte que não entra no jogo, que paga o tributo como deveria pagar, não contribui para que essa média aumente, porque ele está com a média, com o IVA dele normal, né? Então, é um problema, assim, eu não sei se isso tem conserto, quer dizer, essa pergunta que eu te faço, você acha que isso tem conserto? Não tem conserto. Quer dizer, a ST mal aplicada é um desastre. É um desastre. Nesse caso aí, o que está acontecendo? O mau comportamento, ainda que dentro das normas legais, de um grupo, acaba prejudicando aumentando a carga tributária de quem não faz isso. Quer dizer, no limite, a base de cálculo do MVA desse aqui tende a 0 e o MVA tende a infinito. Né? É uma coisa de maluco. Esse mesmo caso, eu presenciei num segmento que eu do assessoro, que aplicaram ST em cima de um produto muito simples, muito singelo, que grande parte da produção está na mão de microindústrias, microempresas, né, que podem manipular a base de cálculo do MVA. Então, a cada pesquisa, se descobre que o MVA é maior. Por que é maior? Não é porque aumentou o preço na ponta, é porque abaixou o preço na entrada. Né? E aí, esse MVA engordado por esse comportamento, acaba sendo transladado para a base de cálculo não manipulada do bom contribuinte, que está desesperado. No limite, a base de cálculo do MVA vai tender a 0 aqui, e o MVA tende a infinito, e o outro sai do mercado. Então, isso que foi falado, não, na próxima pesquisa corrige? Corrige nada. Na próxima pesquisa, ele vai sacrificar mais o bom contribuinte e no dia seguinte ao trimestre da correção, o cara vai abaixar novamente o MVA. É um jogo que não tem fim. Aqueles que assistem este blog da Fresp vai ter oportunidade de ter uma verdadeira aula sobre a questão dos temas aqui abordados, não é? E com o grande especialista Clóvis Panzarini, que nos deu o prazer desta entrevista, a qual agradecemos, Clóvis, pelo privilégio de ouvi-lo, não é? E o privilégio também de a Fresp poder transmitir aos seus associados, aos seus convidados também, ao público em geral, esta aula aí magnífica que você acaba de oferecer. Então, agradecemos por essa oportunidade em nome da diretoria da Fresp. Eu agradeço também
aos colegas entrevistadores aí, pelas brilhantes perguntas que foram dirigidas ao nosso entrevistado Clóvis Panzarini. E despedimos aqui e convidamos para que vocês continuem assistindo esse blog da Fresp, cujo objetivo é procurar fazer reflexões sobre o tema da questão tributária. Muito obrigado e agradeço, Clóvis, mais uma vez, e agradeço a vocês, colegas aqui, que estão aqui presentes, que participaram desse programa de entrevista. Muito obrigado.